E aí, galera, vocês realmente aceitaram essa volta aí do Wally e da Samina? Porque esse desban aí tá bem estranho, hein? Cara, sendo bastante sincero pra você, o Wally eu esperava já, porque desde quando eles mudaram essa regra de apoiador no primeiro turno, eu já não via sentido dele estar banido. Porque ele foi banido para evitar locks no primeiro turno do jogador que começa, então você já não podia usar apoiadores no primeiro turno. Por mim, ele já podia ter voltado. Agora, Samina, eu sinceramente não sei, viu? Tenho as minhas dúvidas em relação a esse desbanimento, vamos dizer assim. Eu nem lembrava que a Samina existia, pra falar a verdade. No tempo que não tá no formato, eu também nem lembrava do efeito dela. Mas sem o Oranguru jogando esses controles assim, a Samina é de boa voltar. Pra quem não lembra, desculpa cortar os meus amigos, o Wally ele permite você evoluir um Pokémon para o seu estágio seguinte, mesmo se for no primeiro turno e mesmo se você baixou o básico ali naquela hora. Então, se você baixou o básico e você usar o Wally, que é um apoiador, você pode usar um no turno, você vai poder evoluir aquele Pokémon direto. Já a Samina, você pode pegar uma combinação de 2 apoiadores ou 2 estádios, ou um apoiador e um estádio da sua pilha de cartas e colocar na sua mão. Só que aí você gasta o seu apoiador do turno. Era usado com Tenente Surge, né? Mas Tenente Surge tá banido do expandido, então... Inclusive essa foi a justificativa que eles deram. Se você olhar no próprio site da Pokémon, a tradução livre, né? O que eles disseram foi que a Samina é uma carta poderosa em decks de controle, dadas as circunstâncias corretas. De qualquer forma, considerando que a estratégia do Tenente Surge é uma carta que se encontra banida no formato expandido, o potencial da Samina se encontra limitado. E aí eles mesmos já dizem que isso pode mudar, né? Se essa mina ficar problemática de novo, essa decisão pode ser reavaliada. Então, se acabarem encontrando algum outro combo em que ela venha se mostrar problemática ou desbalanceada de novo no expandido, pode ser que a gente veja um novo banimento para ela, né? Eu não vejo sentido não, porque as 2 cartas eu não vejo com grande potencial não. Eu também não, sem Surge é difícil. Eu lembro que eu sofri muito na mão de deck de controle com esse combinho aí de Surge e Samina, e você ainda levava um Marte para perder uma carta da sua mão, né? Acontecia muito nos torneios quando a gente... No antigo normal, né? Quando a gente podia jogar presencialmente. Sim, mas hoje em dia a Samina vai ser no máximo tipo uma carta boa, não vai ser abusável. Ah, isso eu concordo. Ótima pra ficar na pasta. Tá continuando na pasta. No máximo, alguém vai pegar aquela promo de League Challenge e colocar na pasta bonitinha ali. E aí acho que é isso que vai acontecer. Acho que eu tenho. E lembrando também que tá no expandido, né? Expandido pra gente acaba não tendo tanta relevância assim. Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. E vamos começar o nosso primeiro podcast de Pokémon competitivo. Eu sou o Alan Cruz, vulgo Catuplay, e eu tô aqui com meu amigo Gabriel Henrique. Fala, queridos. Ou só me chama de GH mesmo. E também tô aqui com meu brotherzão, o João Alcim. Fala comigo. Meu nome é João Alcim, mas você pode me chamar de Professor Pokémon. Ah, temos um professor aqui Pokémon nessa mesa de hoje. Somos os 3 para falar de Pokémon competitivo. Esse é um podcast que a gente vai trazer notícias e também coisas sobre Pokémon competitivo. Quando eu falo coisas, regras e tudo mais que você vai poder aprender. O que a gente quer passar é conhecimento para vocês e não somente notícias. E já falando de notícia, meus amigos, temos aqui uma notícia que é bem fresquinha. Já foi anunciado um novo set de Pokémon, na verdade, o nome desse set já tinha sido anunciado há algum tempo atrás, mas oficialmente a gente tem algumas artes, alguns spoilers do que pode acontecer nesse set chamado EVE Heroes, que é um set que tem o seu lançamento programado no Japão, o dia 28 de maio. Então, meus amigos, o que vocês acharam primeiramente desse set? Vocês já viram tudo certinho, que eu sei? O que vocês acharam do set? Olha, eu assim... Vou falar pra você que eu sou um grande fã de Evolutions, entendeu? Desde lá do começo. A primeira coisa que eu já gostei é que vão sair todas, né? Todos os Evolutions vão sair.
apesar do Sylveon ser psíquico, porque infelizmente droparam o tipo fada, todas elas vão ter uma forma V, todas as formas V vão sair de uma vez só, né? Então vai ter Vaporeon V, Jolteon V, Flareon V, Espion V, Umbreon V, Glaceon, Leafeon, Sylveon V, todos. Então achei isso muito, muito, muito bacana mesmo. Tem um potencial muito legal para ser uma coleção bem bacana, primeiro no Japão, e a gente vai, assim que sair as cartas, né? A gente não tem ideia do que elas vão fazer, se vão ser essa mecânica nova de Single Strike ou Rapid Strike, mas assim que a gente tiver esse tipo de informação, com certeza a gente vai trazer para cá, né? Bom, no set já foi anunciado que vai ter cartas Single Strike e Rapid Strike. A gente ainda não sabe se as Evolutions vão ter ou não essa mecânica, mas eu acho que não vai ter essa mecânica, não. É difícil de precisar, né? Pelo menos a gente sabe que são 69 cartas e que sai dia 28 de maio. Agora, o que vai ser cada uma, o que cada uma vai fazer, né? Até essa coisa do Sylveon ser psíquico, né? É uma presunção, né? A gente acredita que seja. Essa notícia, por enquanto, é bem por cima, né? Não saiu nenhuma arte, nenhum texto de carta, né? Mas seguir a lógica, ele vai ser psíquico mesmo. Não tem fada mais. Seguindo a lógica, vai ser psíquico. A gente vai ter como foi, por exemplo, na época dos GX, quando foi o Vaporeon e o Glaceon, né? Que o Vaporeon era de água, o Glaceon era de água, apesar do Glaceon ser gelo, e ele se diferenciava pela fraqueza, né? Provavelmente a gente vai ter algo desse tipo. Provavelmente ele vai ter fraqueza metal e o outro vai ter fraqueza muito provavelmente dark. Não. Tipo, o Espion vai ter fraqueza dark. Provavelmente vai ser alguma coisa desse tipo. Acredito que seja nesse sentido mesmo que eles devam fazer. Agora, deixa eu falar para vocês uma coisa que me chamou muita atenção nessa notícia. Ela também fala que, junto com essa coleção, anuncia um deck de Inteleon VMAX. Não sei se é um reprint do Inteleon VMAX que a gente já tem. Mas fala também de um deck de Gengar VMAX. Então teremos um Gengar VMAX. E mais, que esse Gengar VMAX será do tipo Dark. Eita. Por quê? Porque o Gengar, ele é fantasma e veneno. Então ele vai ser Dark para representar o seu lado venenoso. Interessante. Então, eu achei isso assim, é a primeira vez que um Gengar sai do tipo diferente do psíquico na história. É verdade isso. Entendeu? Esse do Inteleon, só pra pontuar, eu tava nas minhas pesquisas antes, pode ser que ele venha de mecânica de Rapid Strike ou Single Strike, porque a gente tem Cinderace e também tem Rillaboom nessa mecânica. Se não me engano, o Cinderace ele é de Single Strike e o Rillaboom é de Rapid Strike. E a gente não tem uma carta, que se eu não me engano elas são promo, a gente ainda não tem uma carta desse tipo do Inteleon. Então pode ser que a gente tenha aí um Inteleon, pode não ser o VMAX que venha nessa mecânica. Ou se vier na mecânica o V, vai ter que vir o VMAX. Mas a gente pode ter uma mecânica dessa, porque tá faltando o Inteleon. Faz sentido. Eu acho que esse par Inteleon e Gengar deve vir um Single Strike e o outro Rapid Strike. Com certeza. Porque provavelmente ele vai vir no mesmo produto, tipo um box que vem os dois juntos, ou até separado mesmo. Na verdade, eles têm anunciado os dois tipos. Mas quando é em par assim, é bem provável que saia um com um e outro com o outro, né? Ele fala aqui que eles vêm numa Double Box custando 6.600 ienes. Vem separada a 2.700. 2.700. Então provavelmente a Double Box deve ter... elas vêm com uma versão bônus do Tyranitar V e do Empoleon V, quando compra os dois juntos. Vai ser mais ou menos então que nem esses decks que a gente teve anunciados recentemente do Blastoise V e do Venusaur V, que nos Estados Unidos, quando você compra juntos, vem um kitzinho de cartas, incluindo o Boss Orders Lysandre. Provavelmente vai ser mais ou menos nesse esquema. Achei muito interessante. E mais uma coisa, tem uma expectativa aí rolando de que o Eevee V, talvez, quem saiba, venha com a mesma habilidade daquele Eeveezinho, sabe? Você liga energia e evolui do deck. Mas será que ele não vai vir, eles não vão usar o Eevee que já tem lançado não, o promo? Não, parece que eles vão lançar um Eevee junto também.
Pegando, não é certeza também, é só uma expectativa. Pegando esse mesmo, gancho, sabe? então, do Eve, que tem a habilidade que evolui para uma das suas evoluções, caso você ligue uma energia da tipagem, né? Ligou uma energia de água, vai direto pro Vaporeon e por aí vai. Tem um bundle que foi anunciado, porque foram anunciados também que nesse set vão ser 4 Evolutions VMAX. Não vão vir todas com VMAX, vão vir apenas 4. E esse bundle, que é o VMAX Special Set Eevee Heroes, ele vai vir, eu acho, bom, vão ser 4 bundles diferentes. Cada bundle vai ter uma Evolution diferente, um Evolution VMAX diferente, 8 boosters e 3 energias foils, né? Agora, quais Evolutions vocês acham que podem vir nessas VMAX aí? Quais podem ganhar VMAX dessa aí, na opinião de vocês? Eu chutaria os queridinhos, né? Sylveon, Espion, ou talvez Sylveon e os 3 iniciais, entendeu? Vaporeon, Jolteon e Flareon, de cara, assim. Eu gostaria muito que todos os 8 tivessem, e espero que depois os outros 4 tenham, entendeu? Mas provavelmente deve ser os 3 iniciais e um dos 4, por exemplo, o Sylveon. E você, GH? Se for seguir uma simetria, assim, eu diria que ia ser os 2 pares de Evolution, que é Espion, Umbreon, Glaceon, Leafeon. Se for seguir uma simetria, entendeu? Porque já tem os 4, já tá fechadinho, os 2 pares. Aí, faz sentido. Mas a Pokémon não costuma fazer isso não, costuma ser meio aleatório. Costumam não dá pra cobrar puxar muito pra primeira geração, né? Também. E aí acaba dando... E você, cara? Então, eles costumam puxar muito pra primeira geração, então eles acabam dando muito corda pros 3 primeiros ali, Vaporeon, Jolteon e Flareon. E eu vejo muito potencial do Sylveon, porque o Sylveon, visualmente, ele chama muita atenção. Ele é um Pokémon muito dourado. Lá no Japão, ele tem uma popularidade bem legal. Então, eu acho que... O Sylveon, eu acho que quase certeza que vai vir, cara. Por mim, eu acho que o Sylveon é o mais certo de ter. E os outros aí é incógnita. Mas eu vejo muito sentido no Espion, Umbreon e Leafeon e Glaceon seriam os primeiros a vir. Ali que eu vejo que é a única. Eu acho, por isso que eu acho que se saírem os 3 iniciais, né, os 3 de canto, o que completa o quarteto, eu chutaria no Sylveon. Eu fico com a torcida que pelo menos o Espion apareça, porque eu curto muito. Eu também gosto do Espion. Vamos passar para a próxima notícia, então. Ou melhor, para o próximo assunto, né, que entra dentro da nossa aba de notícias ali, que é o Team Challenge. Bom, eu não tenho uma experiência muito boa, não. Eu só consegui participar de 2 das 4 qualificatórias e eu não me qualifiquei, óbvio, né? Não joguei tão bem nas 2 e acabei não me classificando. E vocês, como que vocês estão? E vocês têm informação das próximas fases para passar pra gente? Vai lá, GH. Eu joguei consegui classificar no da Mits, nosso querido amigo Pedro Faceiro. Abraço. E das próximas fases, a primeira fase foi desde início de janeiro até o 28 de fevereiro. Teve um pouquinho também em dezembro, se não me engano. Não lembro as datas agora de cabeça, começou dia 4 de dezembro, na verdade. Isso, aí termina agora dia 28 de fevereiro, essa primeira fase qualificatória pra galera que vai se classificar nos times, né? E aí o playoffs começa em março, que aí os times começam a enfrentar outros times. E segundo o que eu li, parece que você primeiro começa a enfrentar os times da sua região, tipo cidade, estados próximos, e depois que vai progredindo para outras regiões, eventualmente saindo do Brasil para América Latina e eventualmente indo para o mundo. Faz mais então sentido. Parece que vai ter uma progressão assim. A minha experiência também foi boa. Eu joguei aqui na loja da minha cidade, foi a For Fun, e eu consegui classificar também no primeiro. Joguei de Saint Scorch VMAX com habilidades, né? Usando Girache, Giratina para tirar energia especial, um Reatran para puxar energia para frente e dar um porradão com GX. E pô, deu muito bom no primeiro torneio. Consegui vencer no top 4, vencer a pior partida possível, que era Eternatus, né, com um pouco de zica do meu adversário, e venci a ADP, né, acho que na final. Então foi bem tranquilo, foi bem variado, os torneios aqui foram bem de boa, a gente não teve muito problema. Os 4 qualificados foram bastante variados os decks. Teve o meu de Saint Scorch, teve Pikachu Zekrom, teve ADP e teve Eternatus. Os
4 decks que ganharam. Foi um torneio, assim, bem interessante. Agora estamos esperando aí a próxima fase, né? Pelo que eu vi, os times são formados por esses 4 jogadores e um deles fica de reserva, 3 participam do torneio, né? E aí você pode trocar, né? Então a gente tá aguardando mais informações. Vai ter VAR também? Tem substituição? Vai ter VAR também? Então, estamos vendo aí, né? Chama o VAR. Aparentemente é loja contra loja, e aí nessa melhor de 3 ainda não tá muito bem explicado como é que vai funcionar. A gente tá aguardando aí a documentação, como é que vai ser, quando começar os torneios, Sim. né? Agora dia 19 de março, pra gente entender certinho como é que vai ser, mas com certeza vai ser bem divertido, porque e a equipe, pelo menos aqui da loja, tá bem qualificada, porque foram disputas bem grandes. Tenho certeza aí que o pessoal com quem o GH disputou também foi uma disputa bem dura. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Foi uma galera boa aqui de Goiânia. E falta saber só como é que vai ser as partidas da próxima fase. Tá bem nebuloso ainda, a gente não sabe muita coisa. Mas a gente sabe das premiações do que pode ser. Aliás, o que pode ser não, o que vai ser. Quem classificou já para os times já ganha um playmatch garantido. Não sei se vai ser personalizado, tipo um nomezinho, Team Challenge. Provavelmente tal, sim, eles seja, sempre fazem um negócio desse. E conforme você vai progredindo, você vai ganhando booster e mais playmatch. Se você ficar no top 256, parece que você já tá garantido outro playmatch, algo Legal. assim. E aí você vai progredindo nos torneios, você vai ganhando booster online. Só que quando você chega muito longe, algo tipo top 16, top 8, já começa a dar booster físico em inglês. Boa! Porque é feito pela Pokémon Company, não Copag, então a premiação é booster em inglês. E tem mais playmatch, acho que no total dá 3 playmatch. É um por classificar, um no top 256 e o outro no top 8, algo assim. Pelo que eles estavam falando, para cada fase que você for passando, você deu um playmatch. Isso, aí só falta saber quantas fases são. Mas eu creio que ganhou um playmatch. Isso, eu Passou acho pra que... próxima fase, mais um playmatch. Qualificou de novo, mais um. E aí eles também vão liberar algumas recompensas no online. Então, o pessoal que ganhou o Qualifier vai receber alguns boosters extras, além daqueles que recebeu de premiação durante os Qualifiers, né? Vão receber depois alguns boosters. E também vão receber deckboxes livres exclusivos na sua conta. Vão receber várias coisas. Vai valer um rim. vai Então, mesmo. eu não sei como é que vai ser, se vão ser trocáveis, sabe? Capaz de ser, igual da Players Cup. Então, eu espero que seja, mas eu digo que não sei se vão ser, porque recentemente teve um outro evento, que foi a Professor's Cup, e teve distribuição também de sleeves e deckbox, e eles não eram trocáveis, eles ficam fixos na conta. Mas o Professor's Cup é um negócio mais exclusivo, né? O Professor's Cup é bem mais exclusivo, né? Bem mais Teria exclusivo. um potencial de custar, assim, 2 rins. E aí eles eram travados, né? Com isso eles são bem rígidos pra não deixar as coisas de Professor's Cup cair na mão de quem não é professor, né? É, verdade. Tem isso aí. Vamos ver, eu acredito que vai acabar sendo liberado. Vamos ver o que vai dar. Tomara que seja. Bom, você jogou pela do Faceira, GH jogou por onde? Eu joguei pela de Campo Grande, o GH jogou pela tá. pela GH Faceira, Faceira. você pela de Campo Grande, eu joguei pela Dungeon Dice. Então temos as 3 torcidas aí. Esperamos que as 3 lojas consigam fazer uma boa qualificação nesse torneio. E espero que todo mundo vá longe, cara, pra ganhar a premiação, que é legal pra caramba ver os amigos ganhando coisa boa. Tomara. Vamos ver. Sim, eu sou um colecionador de playmatch, cara. Eu guardo todos, eu quero emoldurar eles todos, sabe? Eu tenho alguns aqui mais também, playmatch cara. eu ganhar. Pô, eu só tenho. O único playmatch que eu tenho é do Inter 2019. Aí eu tenho 2018, 2019. Tenho alguns. Eu tenho de campeão do League Cup. Lapras de Max eu tenho. Eu tenho uns 6 ou 7 que eu fui acumulando aí de tipo regional e Cup e Inter. Deve ter mais, eu acho, talvez uns 8. Aí é maravilhoso. Aí é pro player, hein? Aí é pro player. Aí é pro player. Eu acho que eu tenho tipo 4 de torneios que eu viajei. Eu tenho 2 de campeão de League Cup e um repetido que foi de top 8 de regional. Acho que é esse. Deve ter mais um, não sei. Tem que ver. Pro player.
Bom, seguindo aqui o nosso cast, vamos falar agora de Players Cup 3, né? Players Cup 3, não sei como vocês já estão, já vou falar de mim já que a palavra está comigo. Players Cup 3 eu finalizei hoje, né? No dia que eu estou gravando, estamos gravando esse podcast, dia 8, na segunda-feira. Finalizei minha participação com 71 pontos e sofrendo nas últimas partidas, porque o Pokémon TCG Online tem vezes que ele ignora que você tá tentando alguma coisa e ele simplesmente caga suas mãos e acabou, não tem o que fazer. E não tem o que fazer, você chora e vai embora. E eu tava muito perto de conseguir, porque faltavam 4 chaves e eu já tava com 71 pontos, faltando 4 chaves. Eu precisava pelo menos chegar na final ou pontuar numas 2 ou 3 ali pra tentar chegar. Eu não vejo esperanças, parece que na última Players Cup a pontuação mínima que entrou foi 72 pontos, 74 pontos, alguma coisa do tipo. E dessa vez eu não acho que vai ser diferente. Então eu acho que eu vou bolhar. Mas foi uma experiência legal. Joguei de Blacephalon Baby. A maioria das partidas foi Blacephalon Baby. Mas joguei também de Saint Scorch em algumas. Muito Eternatus, muito ADP, muito Saint Scorch jogando também. Muito Blacephalon, que foram as experiências que eu peguei. Pouquíssimos Lucario meu Metal, acho que o se eu enfrentei 3 foi muito. Controle eu enfrentei, se eu não me engano, 2 controles. E teve um apenas, que foi o Egg Grow, mas esse Egg Grow não deu nem pro cheiro, porque, né, a Céfalo contra Egg Grow é quase desumano. Mas, cara, foi positivo, tá? Na última vez foi ridícula a minha participação, não fiz quase nada de pontuação. Mas dessa vez eu até que consegui uma pontuação legal e, bom, treinar pra melhorar para as próximas. Vocês ficaram como aí? Vocês ainda estão jogando? Como que tá a experiência de vocês com a Players Cup? Eu não posso falar muito, porque na Players Cup 2 eu fiquei ali, acho que a 5 ou 6 pontos da nota de corte. Fiquei ali muito, muito pertinho. Muito por conta de... Bem no começo eu fiz uma sequência de uns 8 torneios em que eu perdi na primeira. 8 torneios seguidos. Aí não consegui pontuar nada, aí não consegui. Nessa, eu tô esperando um pouco. Eu não comecei a jogar ainda. Então eu tenho as minhas 50 chaves. Eu tô esperando um pouco. E daqui a alguns dias eu vou pegar e vou rushar essas 50 chaves e acho que vou jogar elas de uma vez. Tô decidindo ainda do que. Provavelmente vai ser de Baby Blacephalon também, ou Eternatus e Saint Scorch. Um dos 3 aí. São os decks que eu tenho me saído melhor. E vou dar uma brincada neles e vamos ver o que vai dar. O Eternatus que a galera tá usando é o com Zigzagoon, é o que eu mais vi. Então, mas esse aí eu não gosto muito dele, não. Eu gosto do Eternatus Poison. Eu gosto mais do Poison também, mas é o que eu vi, o que eu mais enfrentei foi esse. Não foi muito Poison, não. Eu gosto do Eternatus Poison e pra ser sincero pra você, tô testando um Eternatus que eu vi indo bem num torneio, que não usava nem o Giovanni, que usava o Pegador e 4 e Velton, sabe? Eu achei bem interessante aquela versão lá. Tô dando uma testada nele, vamos ver. Tô decidindo ainda do que eu vou tentar. Então tenho as minhas 50 chaves intactas ainda para testar daqui uns dias. E você, GH? Cara, eu fui bem, eu consegui fazer 99 pontos com as 50 chaves. Mandou bem, Fiquei até surpreso com o tanto que eu fui longe. 99 pontos, é pro player mesmo. Traga uma box para esse homem, por favor. Só pra citar. Estudar muito. Aliás, tragam 2, caso ele perca a primeira. Só pra situar aí, talvez quem não sabe, difícil de saber, mas quem não sabe o que é Players Cup, é um torneio que a Pokémon fez, Pokémon Company, que ela deu 50 chaves pra todo mundo que tem uma conta ligada a um ID e que logou num certo período de tempo. Aí a pessoa pode jogar com essas 50 chaves, tem uma pontuação atrelada aos torneios do próprio jogo, que é um single elimination com 8 pessoas. E aí, conforme você vai avançando no torneio, você vai ganhando mais pontos. E para você passar, classificar nesse Players Cup, você precisa estar no top 256 da sua região, que é América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. Parece que são essas quatro. E o CNE? Isso, o CNE. Acho que tá incluso na Ásia, né? Acho que é os dois juntos. Tá separado? separado? Eles separaram. Interessante. Inclusive, na última, teve a brilhante nota de corte de acho que 18 pontos ou 20. Pouca gente joga, incrível, né? Foi super baixa a nota de mas corte. Mas por lá, então. continuando a minha participação, eu joguei um pouco de Blacephalon Baby também, igual o Cato, que é um deck bem tranquilo de jogar.
Não precisa... Maravilhoso. Só que o deck trai muito, cara. Eu comecei com ele, eu comecei perdendo as 3, equipe caralho, o deck às vezes é cruel. Quando roda é maravilhoso, mas quando não roda também, pelo amor de Deus. E depois eu passei por um look metal diferente. Eu botei uns Jirachi de Amaze no meio do deck. Botei 4 boss, botei Great Catcher, tirei as energias de fraqueza, porque eu simplesmente larguei o fogo pra lá. Se eu pegar, perdi. Se eu não pegar, eu ganho de tudo. Ou quase isso, né? E aí o deck voou, cara. Era só não pegar fogo. Esse é o problema. Mas o deck voou demais. Aí, tipo, umas 12 ou 13 que eu peguei fogo e desse do ar eu perdi. E as outras 25 que eu joguei, eu acho, eu ganhei 11. Fui pra final em umas 4. Fiquei no top 4 em umas 10. Então o deck foi muito bem. Só com ele eu peguei 72 pontos. É por isso que eu... Boa. Só um pouquinho. Eu voei desse Você jeito. disse que perdeu pra descer do ar e você não tinha nem o Age Não, não Slash? tinha nada. Meu deck era full consistência. Não queria tech não, saca? Eu tirei as energias especial de metal e botei só básica. Porque aí os Ascen acertam a energia metal muito fácil no grupo. Então às vezes tinha vários jogos que era assim. Energia nos Ascen, habilidade ele já tava montado, saca? Aí T2 você mata, aí no T3 você já mata de novo, e T4 você já mata de novo. É tipo Turbos Ascen com um look metal. Era basicamente esse deck, entendeu? Ah, tá. 4 Zacian e 56 energia. Até que eu vou Era tipo 3 Jirachinho, 4 Zacian, aí eu usava 3 balão, porque às vezes você ataca com Zacian, aí você liga o balão no Zacian, recua pra uma Já boneca. fizeram isso de sacanagem já? De botar O quê? 4 Zacian e 56 energias? Aí é meme. Eu já fiz, é maravilhoso. É confortador. Sério, e dá pra jogar. É muito bom. Não, com certeza dá. É só achar os 200 outros mulligan Zacian. mais? É achar os outros Zacian. É deck de pré-release. É, muito bom. Pré-release, isso me lembra muito a época quando lançaram o Buzzwole Baby. Sim. Pré-release era Buzzwole e É o 39 Guzzlord, energia. Exatamente. lembra do Guzzlord? Do GX? Você metia ele e 39 energia e pronto, acabou. Você ganhava o pré-release. Bons tempos. Mas enfim, aí eu acho que eu tô de boa no Place Cup, cara. Pelo que eu vi, a galera tá bem mais forte agora. Tem muita galera que passou de 100 pontos. Eu com 99 tô tipo em 25, sabe? Mas eu acho que eu tô... Não, já tem com 127, 129, já tem negócio assim já. Mas aí a galera tá nervosa. Por isso que eu acho que eu vou ficar fora do corte. Se tivesse garantido ali 75, 80 pontos, pode ser que eu ficasse no corte ali. Mas 71 acho que não entra no corte. Eu acho que o mínimo pra entrar no corte dessa vez vai ter que ser uns 75 pontos. As chaves estão preenchendo os torneios muito rápido? Tá, até semana passada, mas era a primeira semana, eu acho. Hoje tava preenchendo também, não tava demorando muito não. Ah, então o pessoal tem bastante gente jogando. Tem muita gente Minha jogando aí. preocupação era essa. Se tivesse pouca gente jogando, o corte não ia subir. Então, Tem muita gente jogando ainda, então acho que o corte ainda vai estar acima de 75 pontos. É claro que se eu não bolhar vai ser ótimo, eu queria ter a caixinha, né? Mas infelizmente, vamos tentar na próxima, faz parte. Então tá. Bom, só para dar uma informação aí certa, tô com a página aberta aqui, são 4 regiões. Norte América, né, América do Norte, Europa, América Latina, que é nós aqui, e a Oceania. A Ásia não tá aqui não, só se a Ásia estiver dentro de Oceania. Então é só Oceania e a Ásia dentro. É só Oceania. Então é o que eu imaginei mesmo. São 4 regiões só, não são 5, né? Oficialmente são essas aí. Bom, passando para a próxima notícia aí, foi confirmado aí na última semana que o set completo de Shiny Fates, que é o nosso Destinos Brilhantes, que vai ser lançado agora no dia 16 ou 19? 19 de fevereiro que tá aqui no site, mas eu acho que é dia 16 que tava para lançar. Mas enfim, vai lançar agora em fevereiro. O set ele contém um total de 195 cartas, sendo que 73 cartas são cartas do set mesmo, né, do set oficial, mais o Shiny Vault, que são aquelas cartas Shiny. São 122 cartas Shiny nessa coleção, mas a gente quer comentar aqui dessa coleção com vocês. Como o podcast ele é voltado para competitivo, a gente quer comentar com vocês o que a gente pode tirar de novo dessa coleção e o que pode fazer de diferente nesse competitivo, né? O que tem de diferente, o que tem de novo, o que a gente pode ficar de olho para que vai aparecer nos decks, o que vai vir de Pokémon, o que pode vir de item, apoiador, alguma coisa de novidade que vai aparecer nos decks. E, mano, tem muita coisa impressionante aqui
É claro que são poucas, mas tem muita coisa muito legal aqui. Primeiro, a expectativa de vocês é pelo 7 ou pelo Shiny Fate, primeiramente? O Shiny Vault, quer dizer? Pelo 7. Sendo bastante sincero pra você, o meu lado colecionador não aflora muito Eu também não. Pelas cartas Shiny, não. Inclusive, achei bem estranho um Shiny Vault tão grande numa coleção tão pequena. Muito? Sabe? Não entendi o que eles tentaram fazer aqui. 122 cartas Shiny numa coleção de 73 cartas. E aí a carta Shiny ocupa o slot da Reverse. E então vai ser absurdamente difícil de tirar ela, sabe? Então assim, eu tô ansioso mais pelas cartas que vão sair dentro do set. Especificamente um Pokémon V em específico. Eu queria propor algo diferente aqui, a gente comentar dos Pokémon. Eu gosto muito de fazer as minhas análises, né? Indo por tipo, de tipo a tipo. Então a gente ir de tipo a tipo, vendo o que tem de interessante, o que vocês viram de interessante. A gente pode passar por um tipo e, não tem nada de interessante aqui, não tem nada de novo, não. E aí a gente segue o barco. O que vocês acham? A gente pode ir nessa daí? Vamos. Pode. Começo, aí eu falo a carta que eu achei interessante do tipo, vocês dizem se concordam com ela ou não, e também dizem a de vocês aí, pra gente poder dar sequência, né? Como se fosse uma pequena análise aí dessa coleção, pra falar um pouquinho dessas cartas novas, tá? Então vamos começar, tipo grama, que é o primeiro. Pra mim, eu acho que a principal do tipo grama, eu acho que eu não vi mais nenhuma, é o Celebi. O Celebi, vou ler a carta aqui, ele tem a habilidade que uma vez durante o turno, se ele for o Pokémon ativo, você pode olhar as 6 cartas do topo do baralho, e escolher uma carta de energia que você encontrar lá e colocar na sua mão, depois você embaralha o baralho. Habilidade muito parecida com a habilidade do Jirachi, com a diferença de olhar as 6 cartas do topo e buscar uma energia. Aqui, pelo menos nessa tradução que está aqui em inglês, não diz nenhuma informação específica de energia, caso seja, olha, busca uma energia básica. Não, ele fala carta de energia. Então, para mim, subtende-se que eu possa usar energia especial também. Se eu encontrar uma Aurora Energy, se eu encontrar uma energia de metal, alguma coisa do tipo, eu posso buscar essa energia também. Eu acho que essa carta tem potencial, principalmente para decks que são de Amazing Rare, que precisa de energização, que precisa buscar uma energia às vezes. Eu acho que você consegue ter uma versatilidade muito maior com esse Celebi. É o de vocês também? Tá na lista de vocês? Não tá? Algum outro diferente? O que vocês falam aí? Pra ser sincero, eu coloquei esse Celebi até na minha buy list. Foi o primeiro Pokémon que eu coloquei aqui na minha lista de compra. E a habilidade dele me lembrou muito uma carta de item que a gente teve na geração Sol e Lua, que foi aquela Loto Energia. Verdade. Que era um item que você olhava 7 cartas do topo do baralho, revelava uma energia que encontrasse ali e colocava na mão. E a Loto Energia tinha o texto exatamente, só mudava o número de cartas, né? Exatamente igual à habilidade do Celebi. E ela servia para buscar até a carta de energia especial. Eu achei muito interessante. Acho que vai servir para todo e qualquer deck que tenha uma quantidade não muito grande de energia, mas que dependa dela para conseguir fazer o deck funcionar, né? Então, ou que precise de energias específicas e que não consiga buscar, né? Sei lá, às vezes até uma festa maluca que seja cavando o deck para procurar uma energia dupla, uma energia gêmea, né? Sei lá. Eu achei ele muito, muito interessante mesmo. O Celebi é o melhor mesmo. Acho que só tem mais um, assim, que tem potencial, mas não é lá essas coisas, não. Que talvez passou batido aí, o Eldegoss, só que ele é estágio 1, por isso que não me impede. Mas ele tem um ataque de... O Eldegoss é reprint, não? Acho que não. Acho que não. Que é um incolor, ele cura todos os danos de Pokémon no banco. Não. Tipo assim, tem potencial e tal. Pokémons VMAX e tal. Você vai lá e sobe ele e cura tipo 200 e tantos de um Pokémon VMAX. E o cara tem que dar boss, essas coisas, mas estágio 1 é meio complicado. Não gosto de evolução nesse formato, sabe? Mas pra Pokémon VMAX pra cura, vai vir aí a Cheryl, que vai fazer uma função bem melhor, apesar de ser um apoiador. Porque é estágio 1, você vai ter que botar uma linha de Pokémon de planta. Se fosse um Dito, se o Dito Prisma ainda existisse pra gente no formato, talvez pudesse ver sentido, mas você vai perder um turno pra curar. Talvez a Cheryl faça mais sentido aqui nesse jogo. Sim, exatamente. Eu queria fazer 2 menções honrosas. À vontade.
no tipo grama. A primeira delas é o Delmais e VMAX. Eu achei uma cartinha interessante, assim, muito deliver, né? Não vai, acredito que não seja meta nem nada, mas eu achei interessante ela bater 240 seco e não poder atacar no turno seguinte. E o primeiro ataque de bater 30 vezes a quantidade de energia nela a um Pokémon qualquer do oponente. Então, se por exemplo você conseguir acelerar uma grande quantidade de energia nela... De grama, tá? De grama. Acelerar uma grande quantidade de energia de grama nela. E você bate 30 vezes a quantidade de energia dela em qualquer Pokémon do oponente. E eu digo que achei interessante esse ataque, por quê? Porque nas últimas coleções tenho visto uma grande quantidade de cartas que tem tido alguma sinergia com o tipo grama. Uma delas é a outra menção honrosa que eu quero fazer, que é esse Tropius aqui, que óbvio, não é uma carta que vai fazer, nossa, mas ele acelera 2 energias da pilha de descarte aos seus Pokémon do banco como você quiser. Então a gente tem um reprint do Rillaboom nessa coleção, que acelera 2 energias do seu deck. A gente tem o Tropius, que com um ataque acelera 2 do descarte. A gente já teve o spoiler que em estilos de batalha vai sair aquele Sherrin que acelera a energia da mão. Eu tô achando bastante curiosa a quantidade de cartas que estão vindo provendo esse tipo de aceleração de energia pro tipo grama. Isso talvez seja bastante interessante a gente olhar eventualmente pro nosso pós-votação, sabe? Bem provável. O outro ponto que eu queria falar é o que eu achei bastante curioso, é a gente ter um reprint do Decidueye aqui no set e o print dele Shine no Shine Volt. Será que é Mas será que é reprint ou será que não é arte alternada? Então, no Shine Volt deve ser contar com alternada, mas o do set é reprint, né? Tem dentro do set também, né? Achei bem curioso, né? Então a gente vai ter várias cópias do Decidueye. Teve o promo de pré-release, da Darkness Ablaze, da Shining Fates e Shine. E é a mesma carta. Muita coisa mesmo. Muita coisa. Muita coisa. Mais algum adendo? Não, é só... Não, realmente esse Delmais VMAX ele tem potencial. Tipo, o pós-rotação, ele tá tendendo a não ter mais fogo, porque cai o Elder e cai um monte de atacante de fogo bom, tipo Rexidart. Então acho que ele é bom. E tem uma dicasinha da Pokémon que ela planeja os sets muito à frente, né? Então eu acho que o motivo dela ter deixado o metal com resistência à grama é que provavelmente ela queria dar um buff no grama. E com o Sherrin isso acontece mesmo, sabe? Tipo, esse Delmais VMAX aqui tem potencial realmente, porque ele pode bater 240 e aí depois, com as energias acumuladas, ele dá um snipe grande. Então, bom achado aí, eu gosto dele no pós-rotação. É porque agora a gente vê um monte de Welder e a gente nem considera ele. É difícil de conseguir jogar com baralho de grama, até tem boas ideias pra jogar, mas não... Você tem o Soldadora no formato, então é difícil de você conseguir competir com isso. E como no pós-rotação vai cair também o Egg Roll, o Rillaboom não fica tão bom mais, porque você vai ter que montar ele com Harry Candy, só que chega o Sherrin, né? O Sherrin dá uma acelerada nesse daí. Ah, isso é verdade. Talvez ele vire o substituto aí do Rillaboom, porque eu não gosto de estágio 2 não, sinceramente. Esse negócio do Harry Candy, os formatos estão muito rápidos. A desvantagem do Sherrin, te cortar, a desvantagem do Sherrin é que ele só liga em Pokémon sem Rule Box. Tem isso. Então ele não liga direto na Delmais, ele vai ligar só em Pokémon é só Baby. sem Rule Box, tem isso. Então... Tem esse agravante. Mas aí. ainda assim é um acelerador impressionante, sabe? Mas se tiver substituição de energia, pode ser que ajude. Pô, eu nem lembrava dessa cláusula aí do Sherrin. O Sherrin tem esse revés aí dele. De só a Pokémon que não tenha Rule Box. E sabe o que eu acho interessante dessa regra deles falarem de Rule Box? Eu acho que não somente cartas ultra raras, como Pokémon V, GX, X, por aí vai. Eu acho que não só esse tipo de carta vai ter Rule Box, não. Eu acho que eles vão surgir Rule Box que a gente ainda não conhece, e por isso que eles colocaram esse texto na carta. Porque tem aquela VMAX Union pra sair, tem algumas outras, tipo V-Star, tem um monte de coisa pra sair ainda. Fusion Arts, tem algumas paradas pra sair ainda que eu acho que vai ter Rule Box e não vai ser um V. Pode ser que faça alguma diferença. Sim. É que uma coisa que o pessoal não se ligou é que, por exemplo, um Pokémon Prisma, ele não é uma carta ultra rara e ele tem Rule Box. A regra Prisma. É verdade. O Sherrin, por exemplo, não ligaria energia de grama num Shaymin. Eu achei uma ótima jogada
essa cláusula da Holy Box, porque isso acaba com, por exemplo, essa coisa que a gente tem de uma carta ficar inútil quando muda uma nomenclatura. Essa carta aqui, ela não recebe dano de Pokémon X e GX. Aí surge um V e bate nela. Não, essa carta não recebe dano de Pokémon com Holy Box. Eu achei bem interessante essa mudança de cláusula que a Pokémon Company fez. E Pokémon no tipo fogo? O que vocês viram de... Acho que só tem um, cara. Eu acho que só tem um interessante aqui, que é o Reshiram. Como só tem 3 cartas e 2. Só tem 3 cartas, né? 2 sobre o reprint. Só sobre o Reshiram, que inclusive é bom, né? Só tem que pensar como é que faz pra energizar ele direitinho, mas tem não potencial. É difícil não, cara. A gente ainda tem soldadora, tô falando no momento em que essa carta tá sendo lançada, então a energia de fogo a gente pode ligar com soldadora. A gente tem Tapu Koko pra energizar a elétrica. E na melhor das hipóteses aí, se a gente pensar, a gente tem o próprio Celebi, que a gente já falou, para buscar uma energia Dark e ligar ele, e aí recua. O Celebi tem 1 de cujo recuo, então pode usar a prancha de retorno nele. E você tá causando 270 de dano e tomando 60 de dano na volta. Esse revés aí de você causar 60 pontos de dano a você mesmo é complicado. Mas, cara, não é difícil de você montar uma carta dessa, não. Sem falar que a gente ainda tem aquele item que sempre me foge o nome, que você joga moeda e liga uma energia da pilha de descarte. Então, isso pode ajudar a acelerar também. Turbo Pet, verdade. Então, ele é bem bom. Eu acho que até agora, tirando o Jirachi, Amazing Hair, é um dos que eu vi mais potencial. Sim, ele tem muito potencial. Os Amazing Hair são meio complicados, porque o formato é tão rápido que energizar vários desse acaba sendo bem difícil. Tipo, você energiza um, aí pra você energizar um segundo, aí você trava, aí pra energizar um terceiro, você trava. Eu gosto muito do design deles, de ter esses negócios de 3 energias diferentes, bater muito. Eu gosto de design de Pokémon Prize. Eu sempre quis jogar de Pokémon Prize. Tipo, antigamente jogava com Pokémon Prize e Counters, que você usava Counter Energy e um monte de Pokémon de tipo diferente pra bater em várias fraquezas. Então esse Amazing Hair é quase a mesma coisa. Você usa um monte de Pokémon diferente pra bater em várias fraquezas, só que ainda tá faltando o energizador, sabe? Eu acho que... se tiver um suporte melhor, assim, pra você energizar esses Pokémon, eles viram um deck em potencial. Caindo o ADP também, porque, pelo amor de Deus, né? ADP contra esse deck. Um deck de Amazing Hair é difícil jogar contra. Uma outra coisa que já aconteceu comigo de ver, assim, na ladder, lá no online, foi um Amazing Box, cara com vários Amazing diferentes, jogando com Porygon Z e essas energias novas. Eu vi. Entendeu? Assim, eu ganhei porque eu consegui, vieram os Giovannis na hora certa e eu conseguia matar os Porygon Z, né? Mas, assim, ainda é uma ideia. Você liga as energias especiais, monta os bichos rapidão e você tá causando os danos que você precisa de acordo com o bicho certo. Tem também o Trumbic também, pô, quando evolui busca energia. Tem o Trumbic. Então, assim, vai ter alguns meios de você fazer. Mas sempre um pouquinho complicado, né? O problema é a consistência de você fazer essas coisas. Tipo, no meio competitivo de Pokémon, onde os decks são rápidos, bastos gigantes, Picaron você energiza em um turno, 2, ADP você faz GX já sai matando, Eternado você já sai batendo T2. É complicado. Esses decks eles ficam pra trás. Eu fico triste com isso porque eu gosto dos Pokémon Prize, sabe? Eu vou falar pra você, eu não gosto de cartas como o Turbo Pet, que tem uma regra pra mim que é não dependa da moeda. Não dependa da moeda. Se a carta diz lá, ó, jogue uma moeda, se sair cara, faça tua coisa, desculpa, eu não vou usar essa carta. Porque não dá, porque comigo não funciona. Eu vou tirar coroa, entendeu? Eu lembro que só pra mostrar a zica, quando saiu o Inteleon VMAX, um amigo falou, não, testa o Inteleon, monta lá o deck, eu montei no online o Inteleon VMAX com o Mastar que faz lock de item, e iam 4 martelos, eu joguei 4 partidas, nas 4 partidas eu usei 4 martelos esmagador, e dos 16 martelos que eu usei, eu errei 15. Aí eu falei, não é pra mim não, larga a mão desse negócio aí. Cara, eu já errei 8 moedas no ataque da Blissey, cara. 8 seguidas. Não dá, cara. É assim mesmo, acontece, cara. Aí eu falei, não, tá bom, deixa quieto, não é pra mim não, vamos pensar o deck diferente.
Dando sequência, então, galera, temos os Pokémon de água aqui. Eu tenho 2 pra falar com vocês, se tiverem a mais, vocês podem citar, até porque a maioria é reprint também, né? Primeiro, eu gosto do Kyogre, o Amazing Hair. São 4 energias pra atacar, uma incolor, uma de água, uma elétrica e uma de metal, mas ele causa um spread de 80 de dano a cada um dos Pokémons do seu oponente. No banco não causa fraqueza ou resistência, mas, cara, é 80 de dano em spread, isso pode fazer um estrago. É complicado de montar? Mas assim, são 2 energias incolor, são 2 energias, uma incolor e uma de água. Então, se a gente usar aí a Frosmoth, já são 2 energias. Tapa o coco, liga mais uma energia, e a energia da mão pode ser uma aurora, pode ser a própria de metal, e aí você consegue atacar. Situacional, não vejo isso como um baralho, talvez entre como uma Tete, se for um baralho que use energias aurora, que use tapu-coco, que dê pra fazer alguma coisa do tipo, mas eu acho muito difícil ver jogo. Mas eu gosto da carta, porque ela tem um ataque muito forte, cara, 80 de dano em todo mundo, eu acho isso bizarro de forte. Não, concordo, 80 de dano assim no spread é muito forte mesmo, nunca tinha visto. Apesar do custo alto da energia, né, 4 energias, mas não é algo impossível de fazer. Tenho certeza que alguém vai vir com uma maneira de fazer. Se a gente ainda tivesse o Quagsire no formato, isso aqui, nossa, ia tá voando. Muito. No expandido, eu tenho certeza que vai ter baralho com esse Kyogre funcionando tranquilamente. Sim, lá tem um equipamento que aumenta os spread, né? Diferente desse nosso que a gente tem um outro que dobra alguma coisa assim? Eu não conheço. Pra ser sincero, o expandido eu não conheço. Então... Eu também não conheço muito do expandido, não, mas eu acho que a ideia que ele tava dando era mais aumentar o potencial de energização do baralho. Só de 3 energias. E outra coisa também, parece que tem uma coleção que vai sair um SP Share. Então, tinha até esqueci de falar que nos decks de Amazing Hair, esses SP Share aí pode dar uma jogada boa, viu? Sai agora em estilo de batalha, se não me engano, o reprint do SP Share. Exatamente, estilo de batalha. Então dá uma ajudadinha boa nesse deck. Mas assim, continuo achando que é só pós-rotação, porque, cara, o ADP come esses decks aí, mas eu gosto muito da carta mesmo, eu gosto de spread pra caramba. E eu também não... Se você parar pra pensar numa estratégia envolvendo o Trombeak, eu não vejo tanta dificuldade em você montar um Pokémon desse. Porque no próprio baralho do Raikou, que também é complicado de você montar, o Trombeak ele funciona muito bem. Funciona. Só tem que arredondar mais a lista. Se arredondar a lista direitinho, eu acho que tem um potencial muito grande. Cara, 80 de dano mais a ferramenta que a gente tem, cara, é 120 de dano em Pokémon V, cara. Exaça em 2 turnos. Sim, a carta Amazing, essa aí, as outras cartas Amazing, os suportes que tem, todos são muito bons. É só uma questão de consistência mesmo, que os outros decks... É porque assim, o deck é bom, mas os outros decks são muito roubados comparado com esse deck, tipo, em questão de consistência. E aí, um turno que você não consegue achar suas coisas, os outros decks atropelam. Isso que é meio ruim pros decks de um prize hoje em dia. Até no Baby Ball às vezes acontece, tipo, fica um turno sem dar o Elder, e aí você fica muito atrás do jogo. Mas eu gosto muito do design. Isso é verdade. E pós-rotação eu com certeza vou testar esses decks de um prize, porque tô cansado de jogar 2 prize já, né? Gosto de deck de um prize. 2 e 3 prize, então tá horrível. Gosto de jogar de um prize. Dá uma certa tristeza quando o seu oponente faz um nocaute e pega mais de um prize. Com certeza. E outra, tem 1000 ainda. O 1000 vai rotacionar e até agora a gente não tem o substituto pra ele. E já não para o Kyogre, né? Porque hoje em dia tem o 1000. Vai vir um Mr. Mime da vida aí que bloqueia o banco. Até agora a gente... Por favor. E a gente tem cartas que não deixam curar, então quem sabe tem um spread em potencial, né? É complicado, até porque, tipo, é igual a gente fala, você falou de ver o cara comprar 2, 3 prêmios, já bate a depressão. ADP, cara, contra Bacéfalo Baby, se o ADP causar o ataque primeiro depois de dar o GX, acabou, pode conceder, não tem volta. Não tem como. Não volta mais, não tem mais o que fazer. Não tem volta. E também o deck vai ficar um pouco mais devagar. Assina a Filipeta e vambora. E os decks vão ficar um pouco mais devagar na pós-rotação. O DDNK vai ficar só o Crobat. Vai ter uns negócios assim, entendeu? Pode ajudar esses decks de um prize. Ó, a DPK, DDNK e o Elder Kai. Esses 3 caindo aí, velho, já dá uma ajudada demais nesses decks de um prize. Fica bem mais fácil. Um que eu acho que vai ajudar deck de um prize é o Manaf, que vem nessa coleção também. Que a habilidade dele muito parecida com a habilidade do Celebi. Olha as 6 cartas do topo do baralho, mas ao invés de pegar uma energia, ele busca um Pokémon que você encontrar lá. É outro que eu acho que tem grande potencial, principalmente se você estiver precisando de um Crobat, quem sabe? Ele é bom demais. Eu achei uma carta boa, mas eu achei
bem menos do que o Celebi. O Celebi muito melhor, mas ainda assim é uma carta boa. Procurar um Pokémon interessante. O Manaf ele é de um nicho mais específico. Tem poucos decks que você precisa ficar buscando Pokémon. Tipo, você poderia jogar ele no Mad Party igual o Celebi, que aí você acha seus Pokémon rápidos, você consegue descartar, evoluir. Deck que precisa evoluir, talvez ele joga bem, porque tipo, você tem um Harikand na mão, aí você dá o Manaf, acha um Pokémon, pronto, sabe? Então, mas o nicho dele é mais específico que o Celebi é mais geral. Agora, uma outra questão, até tava conversando em off aqui, que eu não entendi nesse set foi o porquê de termos um Horsea perdido aqui no meio. Temos um Horsea. Vai vir um Kingdra em breve. Um Horsea de 40 de vida, que bate 10 por uma energia. Pelo menos tem custo de recuo 0. Mas é isso. Bom, tá bom, vai vir pra minha pasta. Eu tô precisando de um Horsea na minha coleção. Bom, tem isso, né? Vai vir pra pasta, tá bonito. Seguindo então, gente, ou vai concluir mais alguma coisa? Não, pode seguir. Tipo elétrico. Ah, beleza. De elétrico aí, cara, sinceramente, eu não vi nada de elétrico que me interessasse. A não ser, talvez, esse Rotom. Eu ia falar dele agora. Rotom Choice. Então fala dele, por favor. Eu achei a habilidade do Rotom, Roto Choice, uma vez durante o seu turno, quando você joga esta carta de sua mão para o seu banco, você pode procurar o seu baralho por até 2 cartas de item com Rotom em seu nome, revelá-la e colocá-la em sua mão. Então embaralha seu baralho. Eu achei essa carta interessante porque, desde a geração Sol e Lua, a gente tem visto uma crescente em cartas com Rotom, né? Teve aquele Pokédex Rotom modo Pokédex, que vira um total de 0 o jogo, mas agora a gente teve a bicicleta Rotom Fone. Então, assim, a vinda dessa carta me leva a crer que a gente pode ter outras cartas de item com nome Rotom. Então, seria um buscador interessante. O Rotom Fone tem visto o jogo por você poder organizar o topo do baralho, né? Então, assim, pode ser uma carta interessante. Não por ataque, mas pela habilidade. Eu gosto muito desse tipo de carta que você... Um Pokémon que tem uma habilidade e busca coisa. Eu gosto de consistência, coisa que busca, não coisa que precisa de moeda ou compra. Buscar é bom no Pokémon, aumenta a consistência. E ele não é roubado assim não, porque as cartas Rotom não são tão boas, mas com ele pode ser que elas virem boas. Tipo, o Rotom Fone é muito usado. Tinha podia voltar pelo deck de Rotom, né? Mas eu gosto dessa carta aí. As cartas de Rotom, o Rotom Fone é a melhor carta, talvez só use ela e ele. É legal. É uma busca na Quick Ball, por isso que Pokémon é bom. Se fosse um trainer já não ia ser tão bom, mas eu gosto dele também. Não, ela não busca, né? Pois é. Ela busca na level também. Level Ball. Dando sequência, então, isso, já que eu acho que o assunto parou mesmo, porque elétrico só tinha uma carta. Não. A gente pula psíquico, porque Indeedee é reprint, a única diferença é que esse Indeedee é macho. O macho ele tem as orelhas apontadas pra cima, então a única diferença é essa. De lutador, a gente só tem um Trapinch, que também é reprint ou não, mas não faz diferença, eu acho. Eu não sei se é reprint, mas não muda nada. E a gente vai passar pra Dark. Indeedee e o Trapinch também não muda muita coisa. Dark, a única coisa que tem de diferente no Dark que a gente pode citar, porque tipo assim, tem o Crobat VMAX, mas é mais do mesmo. A única diferença é que ele tem um ataque a mais que causa 180 de dano. E ele troca, né? Ele bate 70, envenena e vai pro banco. Eu acho que ninguém vai usar esse VMAX, cara. Eu acho que nem como TET. Eu também acho que não. E o Dark a gente tem o que é dificílimo. Esse daí eu já acho dificílimo. Que é o Yveltal, que ele dá nocaute. Então. São 5 energias. Se você conseguir colocar, é nocaute. Independente de quem esteja como ativo. Eu vi um monte de gente comentando, achando muito roubado, mas assim... No vácuo ele é roubado, pô. Não vai, sai né? do vácuo, 5 energias, não dá, não. Nem se fosse Dark, não se vai. fosse 5 Dark, acho que não dá. Nem se você jogar com... Acho que nem se você conseguir jogar com... Como é que é o nome dele? Com o Hydreigon. O Hydreigon? Não vai, eu ainda precisaria de fogo, uma psíquica, não tem como. Não dá, a carta é bonita, mas... É só bonita. Pokémon já é hora. Pokémon já é hora. Eu tenho uma carta
que é uma menção honrosa aqui, que é esse Coffin. É verdade! O Coffin eu achei assim ótimo pro Weezing. Ele é muito melhor do que o Coffin anterior, porque você pode startar com ele sendo o segundo a jogar e já fazer lock de habilidade no seu oponente no seu primeiro turno, usando o ataque Ascension, né? Você consegue evoluir o ataque. Então, muito bom esse Coffin, muito bom mesmo, né? Pra fazer o Galarian Weezing. E eu acho que ele tem possibilidade de ver jogo, principalmente no pós-rotação. Porque um lock de habilidade é muito forte. Tudo bem que a gente vai ter corda de fuga, mas sei lá. Não sei se é todo mundo que vai usar, né? Acho que não. Eu acho que é uma carta, assim, muito interessante. A corda de fuga vai ser usada, tá? A corda de fuga vai ser usada. Não, a corda de fuga sim, mas eu acho o Coffin, o Galarian Weezing uma carta interessante pra ficar de olho no pós-rotação. Um lock de habilidade, quando o jogo tá tão direcionado pra habilidades e Pokémon que são centrados em habilidades, eu acho que rolar um controle aí com o Sentino, hein? Sim, você loca as habilidades do oponente, continua usando as suas, envenena o bicho dele, pode usar até Toxicroak, sabe? É bem interessante. Gente, vamos parar de controle, pelo amor de Deus. Não aguento mais, perdi uma chave hoje por causa de controle. Mas de Dark acho que é só isso aí mesmo. Acontece, não é nada, não. É só isso. Metal tá na Metal, né? usa um poderosíssimo Cufante, não serve pra Noth, a não ser evoluir pra sua evolução aí, o Cooperadia, mas que também não tem na coleção, então pula. E aí vimos pro que eu acho que é uma das cartas mais importantes dessa coleção, se não a mais importante, tanto o Dito V quanto o VMAX, apesar de que o VMAX, se ver jogo, vai ver um só. Agora, o Dito V, isso daí... Eu acho que é o Pokémon mais forte da coleção. Eu também acho, é o Pokémon mais forte da coleção, cara. Dito, tendo essa habilidade de poder se transformar em qualquer Pokémon, a gente tinha o Dito Prisma, que poderia evoluir para qualquer estágio 1 que a gente tinha no jogo ali. Então a gente conseguiria evoluir. Esse daqui, uma vez durante seu turno, antes de atacar, você pode trocar esse Pokémon por um Pokémon básico da sua pilha de descarte. Pokémon V básico da sua pilha de descarte. Todas as cartas, danos, contadores de dano, condições especiais, tudo que já estava nele, se mantém nele. Então, independente do que aconteça, você só vai trocar uma carta por outra. Isso. Ele vai se transformar naquele Pokémon que está na pilha de descarte. Isso é extremamente assalto. E eu acho muito roubado, cara, esse efeito. De verdade. É muito, muito roubado, cara. É uma carta que veio assim... Eu acho que eles olharam o Mewtwo e Mew e falaram assim, poxa, não tava roubado o suficiente, né? Vamos fazer um negócio mais roubado ainda. Ele é tipo um Ninja Boy por si só. E fizeram um Dito V. Só que é da pilha, né? É o Ninja Boy por si só. Fizeram um Dito D, é isso mesmo? Cara, eu não sei o que dizer. É uma carta que, poxa, pode fazer tudo. Não, já nasce tendo um deck pronto já, praticamente. 4 Dito V, um VMAX e o restante a gente pensa no que vai fazer. Você puxa os atacantes que você achar interessante. Ele ainda tem um ataque que pode, bem ou mal, no começo do jogo, você pode puxar a energia da pilha de descarte para ele, se você não quiser trocar ninguém, né? Sim, é uma carta muito, muito, muito interessante. Acho que até estava conversando, né, em off aqui, a gente estava conversando com o GH, pode surgir, né, esse baralho. Vamos ver o que o pessoal pro aí vai conseguir fazer com ele, mas seguramente é uma carta que vai ver muito jogo. Pode, cara, ele é bem versátil, você pode usar vários atacantes de tipos diferentes, você pode bater uns na fraqueza, tipo o Surfette, fraqueza luta é bem importante no formato. Você pode pôr uns psíquicos, tipo o NDD, que bate muito, então tem potencial. E eu gosto do VMAX também, apesar de ir só 1 ou 2 mesmo, mas, cara, copiar ataque é um negócio... Eu gostei do VMAX também. Gostei principalmente dele. Porque a gente vê no formato muito Pokémon que, às vezes, ele tem um ataque que tem o dano que é igual ou maior ao que ele tem de vida, né? Tipo o Zacian. Então você vai, liga uma tripla, bate e mata um Zacian, entendeu? Sim, você pode dar ataques bem sólidos, você pode dar o ataque dos Zacian, é forte. Até o do Eternatus não ficaria tão fraco não, viu? Tipo, 180, é bem tranquilo de ser copiado também. Eu acho que o VMAX vê menos jogo, mas é uma carta boa também. Esse Dito vai... É a carta que tem potencial para dar uma bagunçadinha momentânea no nosso meta, sabe? Eu gosto. Cartas versáteis desse jeito aí eu gosto muito. Sabe? Vai ter baralho pronto, já vai nascer com coisa rolando aí. Tá dando trabalho pro formato. Vai dar um trabalho. O Eevee,
Fula. Gradient só serve pra pasta mesmo. O A gente tem o Gradient Cramoran VMAX. O Gradient é aquela carta que Não, quando pode você tira, você fica triste, né? A não ser que você seja colecionador, aí vai pra pasta. Fora isso. Porque, nossa... Ele é muito ruim, mas... Cara, primeiro ataque tirando energia, quem sabe, hein? Pode jogar alguma coisa em algum Vai jogar muito na minha pasta. É ruim demais. Não, o GH é ruim demais. Ele é muito ruim, assim. Não, mas ele poderia ser pior, ele Não, nem poderia pra pensar. bater 40 e não fazer nada. Entendeu? Não, é melhor descartar o energia do que não fazer nada, mas olha, falar pra você, muito difícil esse Gradient aí. Sim, se tivesse um DCE, pelo menos. É verdade. Vamos me Não, fazer dá pagar pra a dar língua, uma porque um dia eu vou perder pra um baralho de sair online, mas é ruim. Olha, esse Cramoran VMAX aí também não gostei muito. Esquece, não serve pra nada, vai jogar muito da pasta. Cara, ataque com moeda, esquece. E aí a gente finaliza, né? Mas tem uma opção. tem que opção? Que opção? Peraí, Que opção? tem uma Fala. opçãozinha. Tem uma opção desse Cramoran VMAX, você pode usar a tool de memória e dar um pouco mais de vida pro seu Cramoran. Então tem uma opção, faz sentido. entendeu? Não é bom, não tem sei essa se é opção. bom, mas é uma opção. Seria um sabe? B. Eu acho que é uma boa opção, mas depende muito. Só se você for montar um baralho somente de Cramoran. Um soldadora. Soldadora e aquela recuperação de energia que eu esqueci o nome, que volta 5 energias pro baralho. Só se for Reciclador. assim. Sim, você pode fazer tipo Só se for assim. um Rillaboom, saca? Você mete as energias de grama nele, mete as memórias. Verdade. O Rillaboom é grama, pô, dá pra fazer também, mas não é lá essas coisas não. Mas fica aí o abre-aspas pra essa carta. Dá pra jogar em algum lugar. Mais pela vida do que pelo ataque. E de treinadores? Cara, eu gosto Vocês de acharam? ter um Boss Orders Lisandre. Nossa, obrigado. Sou o time Lisandre. Mas já tem, a gente já tem Boys Order. Eu sei que Lisandre é diferente, mas só muda a arte, é a mesma Sim, coisa. sim, mas eu gosto mais do Lisandre Eu gosto de do Juniper. É o reprint, né? A Juniper é um reprint. Sim, mas O é Lisandre é um reprint. isso. Do jogo do Boss Order, né? Isso não vai valer usar o Lisandre antigo, Isso. não vai valer Mas- usar a Ô, Juniper ô, antiga. meu juiz, eu É, posso a usar Juniper Lisandre e Giovanni no mesmo baralho? Tendo Boys Order, posso. Porque o nome da carta Pode. é Boys Order, né? Tendo no máximo 4 Pode. cópias das o duas nome da carta é juntas, Boss Order. pode. Não, sim. Não, no caso ter. Isso, Pode usar 4 de uma, Isso. 4 da É, outra, isso que 2 eu tava de uma, falando. 2 da Mas pode outra. Por enquanto eles não soltaram nenhuma regra como era do Sycamore da Juniper. Mas eu acho que Então, não vai por soltar enquanto, porque Sycamore e Juniper eram cartas com o mesmo efeito, mas que não eram cartas diferentes. O nome da carta é Boys Order. É. Só. Lisandre é meio que só um nomezinho É, do exato. personagem que tá ali. Não é o nome da carta. É isso aí. Exato. Eu acredito que não vão soltar por causa disso. Então você pode escolher. Se soltarem, por exemplo, outro boss order com outro personagem, você pode montar tipo um baralho com 4 boss order diferentes, sabe? E é bom eles Seria saírem muito agora, bacana. porque aumenta a longevidade dos boss e research. E pode até dar uma dica de quanto que vai ser a rotação, né? Pode ser que seja dessa coleção pra frente. Então fica aí Eu achei interessante o Balgai. O que vocês acharam dele? Eu coloquei ele na minha lista, cara. Procura por 3 cartas diferentes com o nome de Pokébola, né? Com o nome de bola. E revela e coloca na mão. Eu acho interessante. Se eu não me engano, tem um Mr. Rhyme ou um Mr. Mime que bate vezes a quantidade de Pokébola que você tem na mão, ou carta que tem nome bola na mão, alguma coisa do tipo. Acho que você descarta, mas é tipo isso. Vai sair. Ele vai sair ainda, vai sair em estilos de batalha. É interessante, cara, já pode entrar aí já nesse baralho. Ou eu tô com uma ideia, a gente já conversou sobre Blacephalon Baby, mas depois que eu li essa carta, fez mais sentido deixar o oponente começar e montar a mesa com o Ball Guy buscando... Se eu posso buscar Pokébola, eu pego 2 Level Ball, uma Quick Ball, já monto o meu banco com 2 Mintino ali, e próximo turno a gente evolui. Sabe? Pode ser que antigamente a gente jogava o Blacephalon Baby com Pidgeotto, jogava com 4 Professor Elm e 4 Soldadora, talvez pode ser uma atualização desse baralho com o Tintino jogando com 4 Bolgai e 4 Soldadora. Só inverte deixando o cara começar sempre que possível para você começar a montar a mesa. Pode ser uma coisa diferente aí pra gente conversar. Eu quero montar esse baralho assim. É possível. Eu achei que ele pode ser uma carta interessante, por exemplo, pro Festa Maluca. Ah, com certeza. Porque Festa Maluca faz 1 zilhão de buscas no T1, então você já começa tendo três cartas de busca na sua mão, já no T1. Então é uma carta muito interessante pro deck, né? É um fabricador de bolota melhorado, né? Pô, falou Então, tudo agora.
Você pode jogar. Você Carta pode jogar muito também uma versão de Eternatus disso. Você pode pegar Quick Ball, Level Ball pega os negócios do Poison. Tem Great Ball também. Então tem algumas variações que dá pra fazer com esse Potencial, esse suporte tem aí. potencial. Você falou do Apricorn Maker aí, uma coisa interessante. No texto do Apricorn Maker, ele fala: busque 2 cartas trainers com nome de ball. Ele fala: busque 3 itens diferentes com nome de ball. E o engraçado é que agora o Apricorn Maker tem um alvo supporter com nome ball. Pra fazer jus ao trainer que tinha no texto. Ah, então eu não posso pegar 2 level ball. Tem que ser três diferente. itens Tem que ser diferentes. Great, Quick e Level, por exemplo. Ah, é verdade, são 3 itens diferentes. Interessante, é bom saber desse detalhe. E o Apricorn Maker, são 3 itens antigamente era 2 diferentes. qualquer O Apricorn Maker podia pegar 2 iguais. e 2 Verdade, qualquer verdade. trainers, que hoje inclui Ball Guy, que ele tem nome de ball. Então. Ah, não, porque o GH, o print mais recente do Apricorn Maker, que é o fabricador de bolota, era. Eles cartas trocaram item. então? Ah, tá. Eles trocaram. Entendi. Não, então é isso aí. Então a diferença é que você tem que ser 3 diferentes. E o Apricorn Maker são 2 quaisquer. Continuando aí, o Game Trainer. O Game Trainer eu acho que é um técnico de treinadores piorado, né? Compre 2 cartas. Se o Pokémon no último turno foi nocauteado, você compre mais 2 cartas. Eu acho que tem poder de draw. Tipo, tem Magnolia, tem Juniper. Eu acho que, sei lá, eu não gosto muito dessa carta, não. Não, vai jogar muito na pasta isso aí. Acho que não tem por que usar. Só naqueles formatos fora do padrão, fora do expandido, formatos construídos assim, que vai ver jogo assim, com vários banimentos. Porque não tem por que você usar uma carta dessa, ao meu ver, sabe? Agora, o grande assalto dessa coleção, assalto à mão armada com fuzil ainda, é a Rusted Sword, que é essa ferramenta que liga o Zacian. Uma ferramenta, você liga o Zacian e você aumenta o ataque do Zacian em 30 de dano. Isso no deck de ADP faz o Zacian bater 290 de dano, mas teve mais o Liam, que você pode chegar a 320 de dano. Você tá dando nocaute numa Saint Scotch de Nex. Desgraça. E você pode usar um zigzagoon aí, cara. bater 330, 340, zigzagoon em rede. Então, cara, isso eleva o teto. Tá batendo Isso pouco o eleva- Zácia, né? Vamos Isso eleva o bater teto mais. demais do deck, absurdo. Eu usaria, inclusive, um deck Pois é, de tá. Zacian sem ADP por causa dessa carta. Roubado. Concordo. Não precisa mais de ADP. Roubadaço. É bom o ADP ter, porque você aumenta price e tal, mas você perde um pouquinho de consistência por causa das energias de água e recuo. Às vezes o ADP dá uma zica, assim, apesar de ter um monte de DDN e tal, velho, daí que às vezes dá uma travada legal. E eu gosto de usar Zacian, só usar Zacian. Então eu faria um deck Turbo Zacian com esse item. Tem mais uma carta aí que você achou interessante, né, meu querido? Fala comigo aí, qual foi o item aí? Cara, essa toalha aí, ela parece meme, tipo, cura 50 de ambos os ativos, tipo, seu e do cara. Às vezes você vai perguntar, tipo, pô, por que eu quero curar 50 do cara? Mas, cara, se parar pra pensar, tem alguns usos que dá pra pôr nela. Por exemplo, se você jogar com deck de Look Metal, você já toma menos 60 de dano por causa da tua e do GX Look Metal. Usar, você bate 230 no deck de Look Metal. Você curar 50 de seus Zacian pode ser relevante. Oi? Tem 60, tem a ferramenta nova. Você pode aumentar o dano também, né? Ou usar as 2 ferramentas, você escolhe quando usa. Mas, enfim. Mas isso não é ferramenta, é item, então você pode usar. E isso você pode usar. Aí, usar sem batendo 230. Você curar 50 do ativo, usar sem batendo 2 vezes, às vezes não faz diferença. Por exemplo, 230 dá 460. Você mata qualquer Pokémon curando uma vez, até 2, sabe? Então tem um pouquinho de uso aí que pode ser relevante. E às vezes acontece de, tipo, você dar um boss num DDN e aí você cura só o seu ativo, o DDN do cara não importa. Então tem esses usos aí que dá pra fazer num deck de Look Metal ou algum outro deck. Acho que não é totalmente relevante não, eu gosto dessa carta. A primeira vez que eu tinha visto essa carta, o que eu tinha pensado de início era nisso. O pessoal só vai usar ela mesmo quando der Giovanni ou Pegador Gigante em algum Pokémon do banco que tá sem dano ou que vai nocautear de qualquer forma, cura
e da nocauteia, né? Porque não vejo sentido. É, Né? você pode usar no Colossal VMAX também, o bicho já é enorme, já tem aquela tuca que deixa a vida alta, tem as energias que tomam menos dano. Aí você dá umas coradinhas tipo 50, 100, nossa, quebra as contas demais, sabe? Não, e o que você pode fazer também, dependendo da situação, é você programar um nocaute, já você vai nocautear certo, você sabe que você vai dar one hit naquele Pokémon, você usa Giovanni, chama o bichão pra frente, usa esse item, o cara não tem dano no ativo, então ele não vai curar nada, cura só você, e você causa um hit. É isso aí. Esse é o uso que eu acho que se esse item for usado, pra mim esse vai ser. Mas aí ele é importante em decks que não use só nessa situação. Que aí ele não fica uma carta morta a maioria do jogo. Tipo, você tem que fazer boss, item, curar. Então aí os decks que eu acho que pode usar é o Colossal VMAX e Lucimento por causa disso. Que eu acho que tem várias situações que você pode dar ele a qualquer hora. Principalmente no Lucimento. Uma carta que a gente acabou pulando, assim, que também eu acho que não vai ver muito jogo, é o Rusted Shield, né? Que vai aumentar a vida dos Zamazenta em 70. O Zamazenta já não é muito. O Zamazenta já não é muito utilizado. A galera já sabe como enfrentar o Zamazenta e burlar o efeito da habilidade dele. Então eu acho que essa habilidade não vai nem fazer muito sentido. O ferramenta, né? Então eu também não. Por isso que eu pulei ela. Eu também não achei muita coisa nessa ferramenta, não. Não entendi o que eles tentaram fazer com isso. Não é muito relevante, não, porque o uso dele já é prevenir VMAX, então você já não vai tomar dano quando você vai usar ele. Então é meio irrelevante. Aumentar a sua vida não tem porquê, né? E tem outro item que é um pouquinho melhor, eu acho, o óculos, entendeu? Então, sei lá. O óculos é muito melhor do que você... tomar menos dano cumulativamente, ele fica melhor do que aumentar a vida. Tipo, você toma menos 30, depois menos 30 já dá 60, depois menos 30 já dá 90, e já passou 70. E do Shine, vocês têm interesse em algum? Nenhum. Venderei todos. Cara, eu acho que não é tão relevante. Não tem o Eternatus douradão com preto, que, bonitão, hein? Mas assim, não é nada de novo que vai impactar o nosso formato, sim, né? Sim, a ideia inicial do nosso bate-papo. Tem o Dito, que ele vem, né? O Dito... Ele vem Shine, mas eu acho que só. Acho que só, né? Eu tava até dando uma olhada aqui nas Tem os Crobat, né? Acho que a única que vai impactar mesmo é o Dito. E a que vai impactar a carteira do pessoal é o Charizard VMAX, né? O pessoal vai ficar doido atrás. E fora isso, eu acho que talvez as únicas que eu pegue são as do Festa Maluca. Né? Mas elas são as promos, né? Então não tem que ir atrás de nada. Da carteira também tem não, mas as promos não são Shine. São? Não. São? As promos não. As promos só são foil. São? Só são foil? Eu achava que eram shine. Não, elas só são foil. Elas são foil, mas não são shine. Poxa, eu tava achando que eram shines. Não é, não. Que tristeza. Se fosse... Eu não vou pegar, não. Pô, se fosse, ia ser mais caro, pô. Se fosse... Pô, que tristeza. Eu tava achando que eram shines. Não é. Fiquei triste agora. Faz sentido. Poxa vida. Acontece, fazer o quê? É isso, pessoal, esse é o nosso primeiro podcast aqui do Dragon News Podcast, esse projeto que a gente está querendo levar mais conhecimento a vocês de competitivo. Eu sou o Alan Cruz, vulgo Catuplay, você pode me encontrar no @Catuplay no Twitter e também, né, canal Catuplay, você vai encontrar aí na internet, YouTube, Twitch e o restante aí você vai me encontrar, mas @Catuplay no Twitter para você encontrar com uma facilidade. Até o próximo programa e eu me despeço por aqui. Valeu, galera. Se quiser me procurar aí, tem o Facebook, Gabriel Monteiro. Eu tenho um Twitter também, que eu não uso muito, mas eu vou começar a usar. Procurei no Twitter também. GHPTCG. Talvez vocês achem aí. Bom, eu também tô tanto no Twitter quanto no Instagram, @JoãoAlcim, só adicionar lá, eu aceito sem problema nenhum, manda um alô, tranquilo. E antes da gente encerrar, eu quero deixar uma pergunta pra gente discutir na semana que vem, já que a gente vai falar de competitivo, pra gente poder entender melhor até sobre o que acontece durante o jogo. Se a gente estiver jogando, e aí a gente vai lembrar um pouco de como era o formato anterior. Eu tiver com o meu Blacephalon GX em campo, como energia para criaturas, e eu pegar e descartar essa energia para atacar, eu ainda vou ter aqueles mais 30
que a energia para criaturas me dá no meu bônus de ataque? A resposta a gente vai ter no próximo programa. Se você quiser mandar um e-mail com dúvidas, com sugestões, com críticas construtivas, você pode mandar para dragonews.podcast@gmail.com. Lá a gente pode entrar em contato com você também. Valeu!